Salve, salve futurista! Está começando agora Profissões do Futuro, o podcast que vai desbravar as novas tecnologias que vão mudar sua visão de como serão os trabalhos daqui adiante. Eu sou o Zeca Nunes e você pode se inscrever gratuitamente para acompanhar todos os nossos episódios aí, diretamente do seu agregador de podcast preferido e aqui também diretamente do YouTube. E olha só, nesse episódio especial da Expedição Cloud que a gente vai estar trazendo hoje, a gente vai falar exatamente sobre a questão do emprego, né? A questão do emprego, por que tem desemprego na área de TI. Então, olha só, a gente está em 2023 e exatamente agora está havendo desemprego na área de TI. Você acredita nisso? Uma área que cresce bastante, uma área tão imponente, uma área que todo mundo valoriza. Você está sabendo que tem desemprego nessa área? Pois se não, saiba que existe sim, pois se sim, saiba que existe mesmo. A questão é que o que a gente tem que trazer aqui são os ângulos de visão. Tá tudo mudando, o mundo tá mudando, tem muita coisa acontecendo e transformando. Passamos por uma época, né, de bastante sofrimento aí com pandemia e muitas dessas áreas se transformaram. A de TI foi uma das que mais se transformou e com certeza tá respingando muita coisa agora aqui, inclusive com desemprego. Mas esse desemprego, eu quero trazer para você uma coisa, esse desemprego na área antiga. A antiga TI está com os dias contados cada vez mais e a nova TI está prosperando bastante. Então é exatamente isso. Assim como uma bússola, né, tá sempre apontando para um destino, né, a gente, uma pessoa, a gente fala da expedição aqui, mas uma pessoa que vai escalar uma montanha, se ele não tiver os instrumentos corretos, um mapa, uma bússola, ele não vai ter a orientação certa para chegar no objetivo dele. E a gente está falando aqui exatamente de carreira, de profissão, e sempre que é importante trazer para aquelas pessoas que já estão consolidadas numa área, a de TI está realmente mudando, transformando muito rapidamente, e a gente vai trazer aqui essa maneira de você conseguir direcionar através de uma bússola, através de um mapa, como chegar lá no seu crescimento, na sua progressão, na sua carreira aí. Só para você que está aqui no podcast, saiba que a gente está também na live do YouTube, então eu deixei um linkzinho aqui para você acompanhar através da live e conhecer o nosso canal lá, vai ser interessante, beleza? Então, bora começar nosso papo de hoje, depois da vinheta. Toca aí! Então eu sempre lembro para você se inscrever aqui no nosso canal e ligar o sininho para receber a notificação de quando que a gente entra ao vivo. Tá? A gente está num episódio especial hoje, é muito bom receber vocês aqui. E esse episódio especial fala sobre a Expedição Cloud, que vai acontecer já daqui a pouquinho, daqui uns dias já vai estar acontecendo, eu vou falar mais a respeito daqui a pouco também. Então vamos lá começar nosso assunto de hoje, que eu separei algumas informações a respeito do nosso assunto, que é emprego. Então nada melhor falar sobre emprego fazendo análise dessa área tão interessante, tão importante, tão imponente mesmo e tão necessária para os mundos atuais. Hoje a gente está vivendo num mundo que TI faz uma parte muito importante, né? Você não tem, eu gosto de trazer até essa analogia que nem o vendedor de coco na praia consegue sobreviver sem a tecnologia da informação, acredite. Por quê? O vendedor de coco na praia, tudo bem, ele aceita dinheiro, mas ele também tem que aceitar o cartão de crédito, né? Tem um monte de gringo turista lá que nem cartão leva só o celular, uns levam só o reloginho que encosta lá na maquininha. Então para isso acontecer, adivinha, né? Ele tem que ter uma maquininha conectada com a nuvem, onde é processada a informação e sai ali o extratinho. Bom, esse aqui é só o começo, né? Então vamos saber dessas mudanças, como é que estão acontecendo esse tipo de mudanças, por que tem acontecido cada vez mais. E o ponto é que os desafios nessa área de TI, pelo menos na área tradicional, na TI tradicional, é que eles estão realmente com os dias contados. As empresas não mais estão investindo em tecnologia física, né? Eles estão agora pegando e alugando tecnologia de ponta. Existe uma diferença bem interessante aqui. Por quê? Uma empresa pode aportar um dinheiro grande comprando tecnologia e colocando lá, só que aquilo deprecia, né? Que nem carro, você compra o carro e ele vai depreciando. E agora quando você compra o computador também vai depreciando, daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos no máximo, a garantia já acabou, não tem mais nem peça para aquilo. Tem simplesmente que jogar fora e comprar outro. Então a TI tradicional, ela tem pesado para o lado deles, principalmente por causa dessa renovação necessária aí.
E com isso aparece, né, o advento aí da nova TI, a nova TI. Então existe uma nova era acontecendo, né? É o fim de uma era, a da era de TI tradicional, e o início de uma nova era, que é a de Cloud Computing, que está em franca expansão, crescendo a cada dia, cheio de possibilidades. Então, sabendo disso, e sabendo que a mudança é algo inevitável, é o fim de uma grande era para o início de uma nova grande era também, que vai prosperar, vai perdurar por muito tempo, a missão nossa aqui é aprender, é estudar, é conhecer, é se aculturar desse ambiente para poder aí sim você desfrutar de todas as benesses, de toda a prosperidade que esse mercado vai poder te oferecer. Sim, para as empresas que vão ter um resultado incrível com a sua participação lá dentro e claro para você, para sua vida pessoal, para sua família, para o conforto do seu lar, para você ter viagem, casa, carro, tudo que você deve ter e merece ter também, né? Esse mundo está mudando e está mudando rápido. E aí a gente tem uma questão de custos, né? É importante trazer também que, como eu já disse, comprar ou alugar, o que você prefere? Depende, né? Você pode, por exemplo, eu já não tenho carro há um bom tempo, não sei se você sabe, mas eu já estou há 12 anos, né? 12 anos sem pagar IPVA. Sabe como é que você faz isso? É só não ter carro, basicamente, né? Se você está 12 anos sem pagar IPVA, basta você não ter um carro, você não tem. Ou então, se você tiver um carro também com mais de 10 anos de idade, salvo engano, né? Que o IPVA já não é mais cobrado. Mas não é o meu caso. Eu não tenho carro mesmo há mais de 12 anos por opção. É tão fácil, é tão simples hoje. Pelo menos eu moro na posição em São Paulo, onde eu tenho acesso fácil ao metrô, acesso fácil ao transporte público e também uma locadora de carro. Quando eu preciso viajar, fazer alguma coisa, simples assim, eu vou lá, alugo um carro por uma semana ou um final de semana só e devolvo. Então o que eu gastaria só para manutenção, para gasolina e um monte de coisa, eu pago lá em 2 diariazinhas lá por mês e acabou. Já uso o carro, viajo, volto cá e devolvo e acabou. Então assim, é um estilo de vida. Claro que eu moro numa região onde está próximo de transporte público. Metrô funciona muito bem em São Paulo, talvez na sua cidade não tenha, e eu entendo isso e respeito isso. Quando eu era lá de Campo Grande, né? Tô falando isso há mais de 10 anos atrás. Lá eu tinha carro, sim, eu andava com meu carrinho lá. Aliás, eu trouxe meu carro para cá também, mas depois eu vendi. E lá eu utilizava esse carro até para ir almoçar. Mas por que eu tô falando isso? A empresa que eu trabalhava era 5 quadras da minha casa e eu ia de carro. Lá era diferente, né? Eu ia com meu carro, trabalhava, na hora do almoço eu voltava para casa de carro, comia ali rapidinho ali e dormia, coisa que eu não vejo há muito tempo que não acontece a tal da siesta, né? Não sei se você pratica isso, com certeza é um hábito muito saudável. Mas ok, vamos voltar aqui para o nosso assunto de hoje, porque o ponto são as mudanças que estão acontecendo. Eu escolhi não ter carro porque isso me libera, até para quando você vai em algum lugar, não precisa ficar se preocupando em estacionar, né? Onde parei, onde perdi o carro, onde que tá, será que eu deixei aberto, será que eu deixei fechado? Tem um monte de preocupação. Eu já não tenho mais isso há muito tempo e ok. E as empresas estão exatamente nesse momento de transição, onde elas podem optar. Antes não tinha essa opção, tá? Antes você era obrigado a comprar. Hoje elas podem optar por alugar. Qual que é a vantagem do alugar? O alugar vai estar sempre funcionando, sempre atualizado, sempre fresquinho, sempre delícia. É diferente do comprar. Você comprou, é ótimo, mas ele está depreciando. O alugar não. Você está sendo sempre atualizado, esse ambiente mantido, porque um carro, quando você aluga, vem um carro bom, né? Se tiver ruim, se vier fedendo cigarro, se vier batido, você pede para trocar. Simples assim. E já aconteceu. Não, isso aqui está com a lanterna quebrada. Eu não vou aceitar. Agora, na parte de TI é a mesma coisa. Então, essa mudança grande que está acontecendo, começa a empresa olhar de uma maneira diferente. Falei, poxa, isso aqui parece melhor. Em vez de eu ficar bancando um negócio caro para comprar, eu alugo e tenho os mesmos resultados ou ainda melhor. Por quê? Quando você tem a utilização de equipamentos, serviços que são modernos, geralmente os resultados são melhores. O processamento é mais rápido, a velocidade é mais interessante, o cliente fica mais satisfeito e com isso ele acaba comprando mais, voltando na sua loja, fazendo mais negócios. Tudo isso vai desencadeando desse mundo que a gente está trazendo aqui. Então olha que diferença, né? Queria fazer até um pensamento aqui, uma reflexão. Você já foi a uma biblioteca na sua vida? Tá? Eu já fui. Eu lembro que eu tinha 12 anos de idade, nossa,
12 anos de idade, trabalho de geografia, eu sentado na biblioteca lá, na verdade fui no balcão, né, porque tinha que procurar os livros, eu listei ali, tinha um sisteminha que você localizava os livros, eu listei uns 12 livros lá para poder fazer aquele trabalho de geografia. Então minha missão era conseguir a sorte daqueles 12 livros que eu listei, tinha que estar disponível lá na biblioteca. Aí a pessoa ia lá, pegava, dos 12 eu encontrei só 7, os restos já tá tudo emprestado. Falei, puxa vida, justo aquele que eu queria, o mais importante, né? E aí eu fui lá, sentava lá, abria livro, tirava cópia, fazia isso, fazia anotação, era uma loucura. Então isso era a biblioteca física, eu já tive a oportunidade de participar de uma, lá na minha escola, lá em Campo Grande tinha, né? Eu já fui várias vezes lá. Agora, e a biblioteca digital? Como é que é hoje, né? Você já foi na biblioteca digital? Tá aí a internet, né? Você tem aí também vários canais de comunicação específicos para estudo, mas a própria internet é uma biblioteca gigante. E qual que é a diferença de uma e outra? Poxa, a internet não tem o que falar, conteúdo não é problema, informação não é mais problema. O problema agora é você digerir essa quantidade gigante de informação, fazer a curadoria do que realmente presta, o que não presta, mas quando você vai para sites de educação, site de biblioteca mesmo, ali você já tem uma ampla quantidade de materiais, então muda-se demais. Hoje, com poucas pessoas, você consegue gerenciar uma quantidade 10 vezes maiores de livros que uma biblioteca física demandaria. Na biblioteca física você tem corredores, tem prateleiras, tem escadas, tem um monte de coisa, dá um trabalhão ficar limpando aquilo, organizando aquilo. E a biblioteca digital, com poucos desenvolvedores, né, pessoas operando, você faz o mesmo trabalho de uma situação, um ambiente muito maior. Tecnologia. Então, tá aí uma opção muito interessante. E isso vem quebrando exatamente essa questão da TI. A TI antiga tem o seu marco, agora a TI, a moderna, a nova TI, tá exatamente utilizando essas coisas mais inovadoras, mais disruptivas e com isso reduzindo o quadro de funcionários, sim, porque não precisa de mais tanta mão de obra, já está tudo alugado, tudo pronto, funcionando, é só saber apertar os botões e deixar funcionando. Com isso, pessoas vão ser reduzidas sim, mas aquelas que são mantidas, elas têm capacitação para poder tocar esses ambientes grandes. O novo mundo, você consegue atender muito mais clientes do que antes com menos estrutura, ou com a estrutura certa, mas isso precisa de pessoas capacitadas para poder tocar. Bom, vamos continuar o nosso papo aqui, porque existe também, falando-se dessa transformação, falando dessas mudanças, não tem nada melhor do que falar na preparação que você deve ter para poder conseguir entrar nessa área. Não adianta simplesmente você ficar aborrecido, que eu já sou da TI, eu já ganho bem e agora o meu cargo está ameaçado porque vai ser trocado por um cara de TI. Então se antecipe, se você acha que seu cargo está ameaçado, se antecipe, vai lá, estuda, se programa, se atualiza para você se manter nesse cargo ou até subir, né? Porque o seu cargo realmente já não tem mais tanta função assim. Se as empresas passaram a substituir tecnologia física por tecnologia em nuvem, não tem mais porque tem um cara ali para dando manutenção, né? Antigamente eu lembro que, poxa, os cargos que eu já trabalhei, né? Eu já fui o carinha de TI, como é que é? O suporte da empresa. Eu já fui gerente de CPD, eu tenho uma carteira, um crachá, né, com gerente de CPD, isso é um cargo nobre lá. E naquela época eu lembro que com essas funções eu atendia uma quantidade de funcionários. Então, sei lá, na empresa ali, naquela série, tinha uns 40 funcionários. Estou falando de 2000, né? 20 anos atrás, eu atendia 40 funcionários. Hoje, na função que eu tenho hoje, ou que eu já tive recentemente, né? Eu atendia 3 mil, 5 mil, 60 mil. Esse é o tipo de atendimento que a gente faz. Então, quanto mais você vai subindo nessa escada da nova TI, né? Eu mesmo já fiz projeto para o Banco Itaú. E eu fiz um projeto grande, tão importante lá, sozinho, implantei tudo, configuramos tudo, e aí sim, vem as outras equipes para poder colocar os conteúdos. Mas eu coloquei uma aplicação no ar para 60 mil colaboradores, que é a quantidade toda do banco, né? Eles tinham que estar acessando aquilo diariamente e era um projeto muito importante. Então, falando-se disso, poxa, isso não faz 5 anos, faz uns 7 anos que eu fiz isso. Então, hoje em dia, como é que tá? Tá cada vez mais exigente. É esse tipo de ocupação, esse tipo de profissão que você tem que buscar.
que seja grande, que seja de bastante importância para a empresa. É isso que vai garantir que você perdure por lá. Uma pessoa que tem na mão a responsabilidade da aplicação de 60 mil funcionários, certamente esse profissional vai ser muito, muito bem reconhecido dentro dessa empresa. E que seja você. Sim, eu profetizo que seja você mesmo. E a maneira de você conseguir isso, como é que eu consegui? Estou falando por mim, tá? Eu saí lá da minha cidade há quanto tempo atrás? Eu saí em 2000, eu cheguei aqui em 2010, então há 13 anos atrás eu saí lá de Campo Grande para vir para São Paulo. Mas eu fiz o quê? Eu fui me transformando, eu fui aprendendo, assim como você tem uma reforma de uma casa. Eu entendi que eu precisava de uma reforma mental, cultural, educativa, e eu vim para São Paulo para estudar. E nessa, estudando, fazendo treinamentos, me aculturando, aprendendo cada vez mais, consegui fazer o link com uma empresa que me contratou. E nessa, a empresa vendo que eu estava em franca reforma, né, da casa como um todo ali, ela me deu essa oportunidade e eu cresci muito rápido. Eu mostrei serviço, mostrei para que vem, né? Então, da mesma maneira que eu fiz comigo, eu ofereço para você exatamente essa reforma. É uma reforma, você precisa. Quem já era da área de TI vai precisar fazer uma reforma agora para aprender novas estruturas, novas tecnologias para conseguir entrar nesse mercado. E quem nem era da área de TI, talvez seja até mais fácil a reforma, porque não tem tanta coisa para você abrir mão, derrubar, né? Vai ser mais fácil ainda você fazer essa reforma e dar sim. Você tem que se aculturar, tem que estudar. Então o grande momento agora é isso, porque o setor de TI está em franca expansão, você está no momento certo para poder fazer essa virada. Eu falo de transição de carreira para quem não é de TI, mas para quem é de TI sim, você tem que fazer alguma expansão do conhecimento para entrar em Cloud Computing. Não é simples assim, não é só dar uma lidinha no livro, não. Tem que estudar, tem que se aprofundar um pouquinho aí. Assim como é uma reforma mesmo. É completo. Às vezes tem que mexer na estrutura, às vezes tem que mexer na tubulação, você vai ter que mexer em algumas coisas importantes e abrir mão de alguns conceitos, né? Que a gente tem os vícios da TI antiga, abrir mão desses vícios e começar a adotar os novos conceitos de Cloud Computing que vão te deixar lá na frente, vão garantir. O que mais que a gente tem aqui? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Bom, a questão que muitos me perguntam, eu queria trazer também, sobre, já que é para fazer a reforma, para você aprender, para você conseguir subir de nível, muitos me perguntam, tudo bem, Zeca, eu vou estudar, eu vou me preparar, que faculdade que eu faço? O ponto é o seguinte, a gente criou inclusive a Expedição Cloud para mostrar esse mercado para as pessoas que desejam entrar nesse mercado. E não tem jeito melhor do que mostrar na prática. A gente vai mostrar de verdade, na prática, como é que um Clouder trabalha, como é que ele faz no dia a dia dele, que tarefas ele tem, o que a Tice está trabalhando, o que o Douglas está trabalhando, o que essa galera que já entrou no mercado através do programa Profissão Cloud, o que eles fazem, como é que é o trabalho, né? Do que se alimentam, como se reproduzem. Então, todos aqueles detalhes, a gente vai trazer essas informações do campo de batalha na Expedição Cloud. E a expedição, sim, é uma expedição que a gente vai escalar a montanha da vida profissional. A gente vai conseguir chegar no topo dessa montanha para você ter uma visão privilegiada do que é esse mercado. E ali sim você vai entendendo como é que é, você vai escolher se você vai participar dele ou se você vai deixar. Eu quero trazer todas as informações que você precisa, como é que trabalha com isso, o que tem que apertar os botões, como é que funciona, quanto que ganha, todos esses detalhes assim mesmo, tá? E muitos vão perguntar, poxa, qual que é a faculdade que eu faço então para isso? Precisa? Vai lá na Expedição Cloud que eu vou mostrar para você, mas eu vou te dar de antemão aqui que nem faculdade precisa. Tá? Tem muitos Clouders aqui que já estão no mercado e nem precisaram fazer faculdade de TI, né? Ou nem eram da área anteriormente e conseguiram entrar nesse mercado sim, é totalmente possível. Então o que eu estou trazendo aqui, lá na Expedição, a gente vai ter, montar essa carreira, né? Como montar um quebra-cabeça. E para montar quebra-cabeça, você deve saber, tem técnica também. E eu quero te dar as técnicas para você montar cada pecinha deles. Eu quando montei muito quebra-cabeça, a gente começava pelas beiradas, porque são as partes retas. Então você monta pelas beiradas e consegue já encaixar mais fácil as próximas pecinhas ali. E eu te dando, lá na expedição, vou te dar um mapa para você conseguir percorrer essa jornada com a gente, junto com a gente, sem perder nenhuma peça, sem perder nenhum passo, sem errar, né? Porque a pior coisa que tem é você desistir no meio do caminho. E eu não quero que ninguém desista, tá? Eu quero ajudar cada um de vocês que participar aqui dessa expedição.
Eu fiz essa expedição, por acaso, eu fiz sozinho. Ninguém me ajudou, ninguém me deu mapa, ninguém me deu direcionamento. Eu fui entrando, embrenhando naquele mato chamado Cloud Compute, que na época, 2013, ninguém nem sabia o que era isso. E tava eu, sozinho, desmatando lá. Desmatando não, isso não é bom, né? Embrenhando na selva, entrando lá, fazendo a primeira trilha na macega ali. E hoje não, hoje a gente tem um caminho, hoje a gente tem uma trilha toda bem definida, bonitinha, pavimentada, tapete vermelho, para você aproveitar com a gente aqui junto na Expedição Cloud. Então vai ser um grande prazer receber cada um de vocês lá. O convite está feito, está estendido aqui. Se você quiser trazer algum amigo, faço questão que você estenda esse convite para os seus amigos, familiares, né, pessoas da sua área, pessoas que estão na sua empresa, que querem aprender uma nova carreira, que vai durar muito tempo. Então certamente é um convite tanto. Eles vão te agradecer, viu? E você ter convidado eles aí. Então Expedição Cloud.com.br, você entra lá, faz o cadastro e vai participar gratuitamente com a gente, beleza? Então, só para a gente fechar, o que a gente viu aqui nesse episódio de hoje, né? Hoje a gente falou sobre a parte de desemprego em TI, esse é o nosso marco, e a gente está trazendo muito claramente que existe sim desemprego em TI, mas você tem que analisar na ótica que o desemprego está acontecendo muito mais na antiga TI, está havendo uma transformação das tecnologias, a antiga TI já não está mais cabendo dentro da empresa, já não está trazendo mais tanto resultado para a empresa, onde a nova TI, que é totalmente em cloud compute, com uma outra tecnologia, com uma outra versatilidade, com outro dinamismo, precisa de novos profissionais com outras capacidades. Além daquelas de TI, né, algumas sim, outras não precisam, mas essa aqui são outras capacidades e estão trazendo muito mais resultados para a empresa. Então precisa o profissional de TI se atualizar, sim, precisa reformar a casa dele, precisa se aculturar de novos conhecimentos para poder aplicar esse conhecimento aqui na empresa e conseguir progredir, porque senão ele vai perder o emprego dele. Estou falando com todas as palavras aqui. Eu era o cara da antiga TI e eu vi essa transformação acontecer na minha frente, só que eu me antecipei, eu sei exatamente como é que o mundo está hoje e eu estou ajudando as pessoas agora a chegarem nesse patamar da nova TI, que tem muita prosperidade, muita progressão de salários, tem muita coisa boa para acontecer. A nova TI não tem mais o que falar, é o que ela veio para ficar, tá? Então os benefícios da nuvem, a economia, a quantidade de você conseguir atender muito mais demandas com nuvem do que com tecnologia tradicional, isso veio para ficar e não tem como tirar. Né? Então também a questão de formação, a gente também falou sobre formação, onde nem é necessário a questão de faculdade, até a educação já mudou e com isso, né, já não precisa de faculdade, mas precisa de conhecimento certo. E hoje a gente tem endereçado muitos dos nossos alunos para o conhecimento certo para entrar no mercado de trabalho. E isso a gente vai aplicar onde? Vai apresentar lá na Expedição Cloud, que eu estendi o convite para cada um de vocês lá no site, né, que eu deixei na descrição aqui do podcast. Então fique à vontade aqui em se inscrever, em conhecer e participar dessa Expedição Cloud para conhecer esse mercado na íntegra. Beleza? Bom, era esse o meu papo, né, que eu tinha para trazer nesse evento de hoje, nesse podcast de hoje. E obrigado, né, para você que chegou até o finalzinho aqui da nosso podcast de hoje. Bom, se você está ouvindo esse podcast através do Spotify, ou do Deezer, ou de qualquer outro agregador de podcast, não esquece de entrar no nosso canal do YouTube. O link está aqui na descrição. Foi um prazer enorme ter você aqui até o finalzinho desse episódio. O roteiro foi escrito por mim, a edição, a sonorização foi aqui trabalhos incríveis do Max Lima. A gente vai ter amanhã um próximo episódio. Eu vou revelar um segredo que só os especialistas de Cloud Compute conhecem, que vai mudar completamente a forma como você enxerga essa área. Então você não pode perder o nosso episódio de amanhã e eu te vejo no futuro, beleza? Até lá!